Boa noite, pessoal, tudo bom? Como é que você tá? Então, agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre direito empresarial, tá bom? O direito aí que lida da empresa. E aí, eu vou trazer alguns slides aqui para tentar trazer essa matéria, esse assunto por completo, ok? O que acontece? Cara, seguinte, direito empresarial, a gente vai entrar devagarzinho nesse universo, mas notoriamente você vai perceber que é um direito que fala sobre a empresa, né? Que fala sobre a empresa e também pode ser chamado de direito comercial, certo? Então fala da empresa ou do comércio. Isso é uma área bastante abrangente, certo? Mas basicamente vai tentar organizar aí tudo que está nessa esfera do comércio, da empresa, ok? Esse é o universo aí que a gente está lidando. A primeira coisa que eu gostaria de falar para quem está começando direito empresarial, principalmente com foco de concursos, ou seja, a primeira coisa que eu gostaria de falar para mim mesmo, porque isso na verdade não é uma aula, isso aqui é uma revisão, certo? O nome desse curso é Aprendendo Direito Empresarial do Zero, porque vai ser o meu processo de aprender direito empresarial do zero. A primeira coisa que eu gostaria de citar é que, pensando em concursos, o direito empresarial está pautado em leis, certo? Ou seja, vão ter várias leis que vão versar, que vão discutir sobre as realidades, as situações que a gente vive no cotidiano. E quais são essas situações? Bom, essas situações são situações que estão bem descritas lá no Código Civil, certo? Que é uma lei, um livro enorme que vai lidar sobre várias situações da vida moderna, certo? Essa é a Lei 10.406 de 2002, se eu não me engano, tá? Talvez tenha algum erro aqui, eu espero que não tenha. Também é importante saber, se você está falando de direito empresarial, o que é um registro público, né? O que é um registro público de empresas mercantis. E isso aqui vai ser tratado na Lei 8934 de 1994. É importante entender o que é falência e quais são aí os termos legais dessa falência. É importante entender quais são os tipos de empresa que existem e, especialmente, saber também sobre a lei das SA, que é uma lei mais completa e é o tipo de empresa que tem aí mais requisitos, que tem um corpo mais robusto. Quando a gente fala aí de legislação, certo? Quando a gente trata de legislação, quando a gente trata de concurso, ele normalmente vai abordar aquelas legislações que são mais marcantes, né? Aquela legislação que dá mais matéria para ser cobrada na prova e também que são muito pertinentes no dia a dia. Então, quando você está falando em auditoria fiscal, com certeza você vai acabar passando por empresas que têm um montante expressivo de arrecadação, ou seja, uma empresa que fatura muito, gera muito tributo, e normalmente essas empresas devem ser SAs, né? Empresas com capital aberto, aí são sociedades anônimas. É importante também entender o que é concorrência, e nisso a gente deve entender a lei da livre concorrência, lei de 2011 aí. É importante entender o que é títulos de crédito, o que são os títulos de crédito. É interessante saber o que é protesto de títulos e também o que são franquias. Bom, entendendo esse universo aqui, eu acredito que já é um excelente passo para você se colocar aí num concurso de auditoria fiscal, certo? E aí, tendo todas essas leis, esses conceitos bem gravados na sua mente, em seu mapa mental, né? Podendo acessar esses conteúdos a partir de linhas de raciocínio, você vai ter um bom repertório para fazer questões de auditoria, certo? Então, é por aqui que começa. A gente está falando aí de 8 assuntos, 8 leis que vão cobrir basicamente o que é necessário para um concurso público de auditor, tá bom? Ah, Gabriel, como é que você fez isso, certo? Eu já estou há 4 meses, mais ou menos 3 meses, 4 meses estudando para auditor e estou fazendo provas antigas. E vira e mexe, ao fazer essas provas, eu me deparo com essas leis, certo? Sendo as verdadeiras diretrizes para a execução das provas, certo? São as que são cobradas dentro das questões. Então, vamos lá. A gente percebeu que o direito empresarial do zero, ele vai partir do conceito dessas leis, né? Mas isso aqui é a materialidade, a formalidade. Eu vou agora partir para uma parte um pouco mais conceitual. Mas essa parte conceitual vai estar destacada, vai estar indexada no Código Civil, certo? A gente vai falar sobre o Código Civil e a gente vai falar sobre o livro 2 especificamente do Código Civil, que fala do direito da empresa. Então, dentro do Código Civil, se você quer saber de direito empresarial, você vai ler principalmente o livro 2 e entender esses conceitos, precisamente para poder aplicá-los na sua prova.
E aí, a gente tem no livro 2 o título 1, que fala sobre o empresário. E lá no empresário, ele vai falar sobre a caracterização e a inscrição desse empresário, e também vai falar sobre a capacidade desse empresário. Tá aí os artigos que demandam esses assuntos, tá bom? Vamos começar falando aqui sobre o livro 2, título 1, capítulo 1. E aí, melhor forma de começar essa história é entendendo o que é direito empresarial. Então, essa cota aqui, né, eu tirei da internet e fala que direito empresarial ou direito comercial, então você vê que direito comercial e empresarial são sinônimos, é um ramo do direito que tem como objetivo cuidar do exercício da atividade econômica organizada de fornecimento de bens e de serviços, a chamada empresa. Então, a gente já conhece, cara, muito bem o termo empresa. Eu acho que a maioria das pessoas se depara com a palavra empresa desde criança pela vida toda. Mas aí vem essa frase que descreve o que é uma empresa. A empresa é um substantivo abstrato, né? Mas ela é um exercício de atividade economicamente organizada para fornecimento de bem ou de serviço. E vamos entender melhor esse conceito para poder abrir a nossa ideia sobre o que vai ser o direito da empresa, o direito empresarial. Olha, o objeto, ou seja, o alvo do direito empresarial, vai ser o exercício de atividade econômica. Vai ser uma atividade econômica que vai ser organizada para fornecimento de bens e serviços. Isso é sinônimo de empresa. Ou seja, a empresa é uma atividade econômica. Eu posso dizer também que a empresa, de certa forma, se transfigura, se configura em um ente econômico, ok? E nesse caso, né, a gente vai dizer que esse ente econômico, essa atividade organizada, pode até virar uma pessoa, mas não uma pessoa física. A empresa não vai ser considerada uma pessoa física, ela pode vir a ser considerada uma pessoa jurídica, certo? Ou pelo menos vir a ser titularizada por uma pessoa jurídica, ok? Vamos seguindo em frente. A gente tem um exemplo aqui clássico de empresa, por exemplo, o McDonald's. Se eu falar, por exemplo, olha, o McDonald's é uma empresa, nessa frase, o McDonald's é uma empresa, a maioria das pessoas vão entender e vão compreender o conceito, né? Ah, entendi, empresa, pô, é o McDonald's lá, que tem um atendente aqui, né? Tem um caixa ali, tem um pessoal na cozinha, tem um balcão, tem um software aqui de atendimento, tem maquininha de crédito, tem cartaz, né? Tem os folders, tem aqui o letreiro, tem um logo, tal, tem o estabelecimento todo, parede, piso, teto, tal, equipamentos industriais, forno, enfim. Isso tudo é a empresa, ou seja, esse conjunto de atividades é a empresa. É a atividade organizada para fornecimento de bens e serviços. Ou seja, quando a gente olha para cá, a gente vê um computador, vê uma maquininha de crédito, vê um balcão, vê os atendentes. Mas aí cabe a pergunta: a empresa é o balcão? Não, não é o balcão. A empresa é o computador aqui com maquininha de pagamento? Não, a empresa não é isso. A empresa é o atendente? Não, a empresa também não é o atendente. A empresa é o conjunto dessas coisas, certo? Que formam uma atividade econômica para fornecimento de bens. E aí, o que a gente vai saber? Que o próprio Código Civil fala que para a inscrição dessa empresa, a gente vai precisar saber onde que essa empresa está, ou seja, a sede da empresa, o que essa empresa faz, o objeto da empresa, qual é o capital dessa empresa, ou seja, quanto de dinheiro ou de recursos, por exemplo, o valor desses imóveis, o valor desses móveis, o valor desse balcão, o valor, né, das máquinas industriais, esse capital todo que está sendo aplicado aqui. Há de se falar mesmo até num sentido mais amplo, não esse que está na lei, mas do capital humano, né, as pessoas que aqui estão trabalhando. Ou seja, essa lei aqui, o Código Civil, no seu artigo 968, diz que a empresa vai ser caracterizada pela sua sede, pelo seu objeto, ou seja, o que ela faz, pelo capital e pela firma, certo? A firma é basicamente o nome da empresa, né? Esse artigo aqui está falando sobre a empresa individual, certo? Aquela empresa que é tida somente por uma pessoa. Mas a gente vai usar esse conceito aqui para começar a trilhar a nossa trajetória dentro do direito empresarial. Tanto é que essa mesma lei, em relação à empresa, pede a sede,
o objeto, o capital e a firma. Mas ele vai pedir, além disso, informações em relação ao empresário, ou seja, a essa pessoa aqui que responde pelas atividades da empresa. A gente sabe que a empresa não é uma pessoa, a empresa não tem em si responsabilidade, autonomia. Alguém, né? Alguém ali está titularizado, está como se fosse representando aquela empresa nas suas atividades. Por exemplo, se eu chegar aqui no McDonald's e quiser falar sobre a empresa, né? De repente firmar um contrato de aluguel, de repente firmar um contrato de venda, de repente adquirir esse estabelecimento, eu não vou poder falar com o atendente. Não vou poder falar com o caixa. Eu tenho que ter alguém que responde por essas questões aí da empresa. E essa pessoa é o empresário, certo? Esse empresário, na hora que ele vai lá cadastrar a sua empresa, ele precisa dar o seu nome, precisa dar a sua nacionalidade, o seu domicílio e estado civil, né? Se é casado, se é solteiro, etc e tal. Quem é esse empresário? Bom, é justamente aquela pessoa que vai poder usufruir dos direitos da empresa, né? Vai poder ter acesso à renda, aos lucros que ela gerar e também será responsabilizada pelos seus atos, tá bom? Então, o empresário aqui, esse sujeito, é que vai ser responsabilizado por esses atos e ele que vai ser titular dessa empresa, tá bom? Vamos entender melhor. Então, o empresário é aquele que tem a empresa. Acho que qualquer pessoa, até criança, poderia responder isso, né? Mas agora a gente está num conceito, está desenvolvendo esse conceito, que a empresa é como se fosse uma atividade econômica. E aí já existe aqui uma questão interpretativa bem interessante. Normalmente, no dia a dia, a gente até fala assim, o empresário é aquele que tem uma empresa, ou seja, ele é dono, ele tem posse sobre a empresa. Mas o entendimento da lei é diferente. O entendimento da lei é de que o empresário é aquele que exerce uma empresa. Olha como é legal ver essa ótica, ver esse conceito. A empresa não é algo que você tem, não é algo que você possui, é algo que você pode ter, né, ter posse sobre. A empresa é algo que você exerce. Então, a empresa não é como se fosse um bem, mas sim uma atividade, né? Isso é muito interessante. O empresário, então, vai ser justamente aquela pessoa que exerce essa atividade econômica, tá bom? Então, no sentido da lei, a gente não vai falar que o empresário tem uma empresa, ele não é dono, mas ele está exercendo aquela atividade econômica. Ele está ali ativamente gerando aquele conjunto de atividades econômicas, tá bom? E aí, vamos lá ver o que fala no artigo 966 do Código Civil. O artigo 966 fala que a atividade empresarial é a mesma coisa que empresa, tá bom? Mas essa atividade empresarial precisa ser uma atividade econômica e para ser atividade econômica tem que ter lucro, tá bom? Esse vai ser um dos nossos principais vieses. Como é que eu sei que aquela atividade é econômica? Se ela visa o lucro, ela é econômica, tá bom? E com isso, a gente também pode dizer que não pode ser uma ONG ou partido político, tá? Não pode ter um objetivo que não seja o lucro. Então, a empresa, o objetivo é o lucro, a gente sabe que a ONG não tem como objetivo o lucro, o partido político também, em essência, não tem objetivo o lucro. A lei, o Código Civil, no seu artigo 966, também fala que essa atividade econômica que visa o lucro, né, tem que ser profissional, ou seja, tem que ser em sentido habitual. Nesse sentido, a gente vai perceber que uma pessoa que usa produtos, por exemplo, que produz produtos para consumo próprio e vende com certa arbitrariedade, ou uma vez ou outra, em caráter não habitual, ela não vai ser uma empresa, tá bom? Por exemplo, eu que produzo aqui artesanatos ou artes de forma esporádica, na hora que eu for vender, eu não estou sendo empresário, somente se eu fizer disso uma atividade habitual, ok? E essa tal empresa também vai ser uma atividade profissional organizada de fornecimento de bens e serviços, tá bom? Em relação a isso, a gente pode deixar claro que não deve ser uma atividade intelectual realizada de forma isolada. Por exemplo, um médico não é considerado praticante de atividade empresarial, um médico não é um empresário, um arquiteto não é um empresário,
nenhum dessas atividades intelectuais ou artísticas até serão considerados empresários, tá bom? Exceto se a atividade empresarial for preponderante, né? Por exemplo, uma coisa é você ser artista e ir lá pintar os seus quadros. Outra coisa é você, por exemplo, ser um revendedor, um comprador e revendedor de obras de arte, né? Que você faz uma atividade muito mais de gestão de negócios do que propriamente uma atividade de arte, beleza? Vamos seguindo em frente. A gente conhece já, ou seja, é comum que qualquer pessoa conheça várias atividades econômicas. Por exemplo, agricultura, artesanato. E dentro dessas atividades a gente tem atividade empresarial, né? Que é o sinônimo de empresa. Ou seja, vamos seguir em frente. A gente sabe que quem pratica a agricultura é o agricultor. Quem pratica o artesanato é o artesão. E quem vai praticar a atividade empresarial vai ser chamado de empresário pela lei. Vamos adentrar um pouco mais sobre as características que a lei traz para esse empresário, tá? A lei já falou que empresário, lá em cima, nesse artigo 966, aqui, pronto, é qualquer pessoa que exerça esses critérios aqui, atividade econômica profissional com organização de fornecimento de bens ou serviços, tá? Mas ela também afirma que qualquer um que seja empresário, ou seja, que pratique essas atividades econômicas organizadas de fornecimento de bens ou serviços de forma profissional, tem que se inscrever no registro público de empresas mercantis. Ou seja, você praticou a empresa, você está exercendo a atividade empresarial, se inscreva, porque é obrigatório. A lei obriga você a fazer, certo? Esse é um ato declaratório, o que significa que você, caso não se inscreva na junta comercial, não se inscreva no registro público de empresas mercantis, você continua sendo empresário. Ou seja, você já é empresário pela natureza do que você pratica. Mas, caso você venha a se inscrever no registro público de empresas mercantis, você vai estar declarando a sua forma empresarial, certo? Isso é importante porque o empresário que se inscreve, ele vira um empresário regular e ele tem benefícios. O empresário que não se inscreve, ele é um empresário irregular e, infelizmente, ele vai ter aí algumas desvantagens, tá bom? Não é nem infelizmente, eu acho que na verdade, nesse caso é necessário por questão de organização, de ordem, manter esse tipo de conduta, certo? A lei é muito assertiva nessa questão. Vamos falar aqui então um pouco sobre o estabelecimento. A lei também fala que é obrigatório averbar a constituição de novo estabelecimento em qualquer caso, tá bom? Ou seja, abriu um estabelecimento novo, vamos averbar esse estabelecimento lá no seu registro competente, tá bom? Ao instituir sucursal, filial ou agência sujeita à jurisdição de outro registro público, nesse também deverá inscrevê-la, certo? Então, é importante fazer a inscrição e o averbamento sempre que surgir um novo estabelecimento. Então, voltando aqui para a história do empresário, o que a gente pode dizer? Esse cara, empresário, ele pode ser uma pessoa, tá bom? Ou seja, pode ser um empresário individual, ele pode ser uma pessoa. Mas esse empresário, ou seja, esse ser que pratica a atividade empresarial, também pode ser uma sociedade empresária. E a gente vai ver essa distinção nas aulas a posterior, certo? Em aulas mais para frente, quais são os tipos de sociedade que podem atuar exercendo a atividade empresarial no Brasil. Agora a gente vai focar nesse empresário como pessoa, certo? O que acontece? Esse empresário como pessoa pode ser uma pessoa física, que é um empresário individual, ou poderia ser uma pessoa jurídica, que era o famoso EIRELI. Hoje em dia, isso aqui está suspenso, foi revogado, não existe mais. Ou seja, o empresário só é somente uma pessoa física. O empresário individual jamais será uma pessoa jurídica, tá bom? O que isso implica, Gabriel? Bom, a diferença é o seguinte, quando o empresário é pessoa física, significa que ele e a empresa são uma coisa só, certo? Existe uma personalização física da empresa. E no que isso implica? É que os gastos desse empresário, certo? São vinculados aos gastos da empresa. Se a empresa tiver dívidas, esse cara vai responder diretamente pelas dívidas da empresa. E mais ainda, esse cara aqui, se ele tem um carro
se ele tem uma casa. Esse patrimônio também pode responder pelas dívidas da empresa, ou seja, essa empresa tem uma personalidade física. Ela pode ter os bens escriturados diante do nome dela, mas esses bens se confundem com os bens também do empresário, certo? Então, os bens do empresário podem ser alcançados pela atividade da empresa. O que é diferente quando a gente fala em uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica é como se a pessoa, aquela empresa, não tivesse amarrada ao empresário. Então, a empresa vai ter a sua personalidade, vai ter os seus bens, vai ter os seus imóveis, vai ter os seus carros, móveis, máquinas, etc. E isso não vai afetar o patrimônio pessoal do empresário. Mas lembre-se, hoje em dia, isso não existe mais, porque o EIRELI foi revogado, tá bom? Talvez até existam empresas EIRELI, mas a lei não permite mais o EIRELI, tá bom? Acho que é desde 2020 alguma coisa, 2020 alguma coisa. Então, o empresário pode ser empresário individual ou sociedade empresária. É importante dizer também que a lei permite que o agricultor vire um empresário, certo? Esse agricultor vai virar um empresário e ele também tem direito a tratamento diferenciado, certo? Tanto o empresário rural quanto o pequeno empresário, né? Quando a gente fala em pequeno empresário, a gente está falando do empreendedor de pequeno porte ou microempreendedor, eles têm direito também a um tratamento favorecido e diferenciado quanto à inscrição e os efeitos dela decorrentes, ok? E aí, esse agricultor, se ele quiser, ele pode se constituir empresário ao fazer o cadastro como empresa na junta mercantil, certo? Na junta lá do Registro Público de Empresas Mercantis. A partir desse momento, ele deixa de ser um agricultor e se constitui como empresa, certo? Então, a passagem do agricultor para empresário é um ato constitutivo. Não existia essa empresa antes, porque ele era um agricultor. A partir do momento que ele opta por ser um empresário, aí a empresa nasce, certo? É diferente do empresário em sentido mais formal, porque o empresário formal ele é empresário pelo que ele pratica, pela atividade profissional, né, que visa o lucro de fornecimento de bens e serviços. O agricultor, ele é agricultor, mas ele pode se transformar opcionalmente em empresário, ok? Vamos falar aqui um pouco mais do direito da empresa, certo? A gente está lidando aqui especialmente no empresário individual. E quem pode ser um empresário individual? São pessoas com plena capacidade civil e que não estejam impedidos, certo? Ainda assim, a lei diz que a pessoa que exercer a atividade de empresário responderá pelas responsabilidades, pelas ações, né, pelo que for contraído. Ou seja, só pode ser empresário quem tem capacidade civil e não foi impedido. Mas, se por acaso uma pessoa realizar atividade empresarial e não for permitida, certo? Aí ela vai responder pelos seus atos, mesmo assim, certo? Isso não vai inibir de que ela seja responsabilizada. Lembrando que, quando a gente fala em capacidade civil aqui em cima, a gente está falando especialmente das pessoas que são acima dos 18 anos. Mas, entre 16 e 18, a gente pode ter também um relativamente incapaz e abaixo de 16, absolutamente incapaz. Caso a pessoa já tenha passado os 18 anos, ela ainda pode ser incapaz caso tenha sofrido um processo de interdição, né? Vai gerar uma incapacidade relativa ou absoluta, tá bom? Isso aqui é justamente o que a gente está lidando agora. E aí vamos falar agora das pessoas que estão impedidas, certo? Você pode ser empresário se você não tiver impedido. Mas o que é estar impedido? É quando você sofre falência, certo? E aí você vai passar 5 ou 10 anos sem poder praticar atividade empresarial. Nesse caso aqui, 5 anos quando não há crime falimentar e 10 anos quando há crime falimentar. E aí a gente também vai falar de outras pessoas que não podem ser empresários. O servidor público federal, o membro do Ministério Público, o magistrado, o militar também, certo? Aqui só corrigindo o índice, são 5 situações, tá? O militar também não pode. É importante citar também que uma pessoa incapaz, certo? O incapaz civil pode ser, sim, empresário, pode continuar a ter atividade de empresa exercida por meio de representante ou quando estiver devidamente assistido, tá bom? Ele só pode continuar essa atividade de empresa se ele era quem praticava ou se era exercida por seus pais
ou por ação de herança, certo? Se ele faltou de uma herança que vai deixar essa empresa para ele. Mesmo assim, só será possível exercer por meio de representante ou devidamente assistido à atividade empresarial após a devida autorização judicial, certo? Então, tem que esperar a autorização do juiz para que esse cara possa estar efetivamente exercendo a atividade de empresa. Importante falar que quando esse sujeito assume a empresa, os sujeitos, quer dizer, os bens, certo? Que, que esse cara já possuía, não serão afetados pela empresa, certo? Então, digamos que esse sujeito não praticava atividade empresarial e tinha os seus bens. Aí herdou dos pais uma empresa. E aí o que acontece? O patrimônio dele, antes dele exercer a função de empresário, é dele, 100% dele, não tem nada a ver com a empresa. E depois passa a ser tanto da empresa quanto dele mesmo, tá bom? Então vai ter uma confusão aí desse patrimônio com o da empresa. É importante falar também que se o representante, o assistente, ou seja, aquele que já tá ali basicamente auxiliando o empresário, não puder exercer a atividade de empresário, ele poderá nomear uma terceira pessoa, né, para poder realizar essas atividades, que vão ser os chamados gerentes, tá bom? Então, o juiz pode aprovar aí a nomeação dos gerentes, certo? Parágrafo 1º fala aqui, da mesma forma será nomeado gerente em todos os casos que o juiz entender conveniente. Ou seja, sempre que o juiz achar conveniente, ele pode pedir para que sejam nomeados gerentes para que ele aprove. E também a aprovação do juiz não exime o representante ou assistente das responsabilidades do ato. Ou seja, aquilo que o gerente pratica vai sim atingir o representante ou assistente, tá ok? Então, vamos lá. Se o empresário, por algum acaso, é incapaz, é declarado incapaz, essas imagens aqui são meramente ilustrativas, tá? Eu não quero fazer, talvez de uma forma desrespeitosa essa imagem, mas eu pesquisei por incapaz no Google e apareceu isso como um símbolo. Eu não sei exatamente se isso é apropriado, mas espero que seja, tá bom? Com todo respeito, quero apenas declarar que esse empresário incapaz, ele pode nomear aqui um representante ou assistente. E caso esse empresário seja incapaz e o representante assistente dele também seja declarado incapaz, eles podem nomear gerentes. Mas as ações desses gerentes vão voltar para responsabilizar essa galera, tá bom? Então, não é como se eu nomeio um gerente e fico isento. Não, você nomeia o gerente, mas continua responsável, tá bom? Vamos falar aqui de mais alguns tópicos que é importante de trazer durante essa jornada inicial no título 1 sobre o Código Civil. A prova de emancipação e da autorização do incapaz serão inscritas e averbadas no Registro Público de Empresas Mercantis, ok? Então, sempre que tiver emancipação, autorização ou até revogação de autorização, a gente vai ter que registrar essas situações no Registro Público de Empresas Mercantis, ou seja, na junta comercial, tá bom? É bom lembrar que, quando a gente fala em registro público de juntas mercantis, aqui dentro se incluem as juntas comerciais, certo? Que é efetivamente onde você vai fazer o registro. Vamos seguindo em frente. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não sejam casados no regime de comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. Ou seja, os casais podem sim constituir sociedade, tá bom? Mas aqueles que estão em comunhão universal ou em separação obrigatória não vão poder constituir sociedade. Esse é o entendimento da lei. Também fala que o empresário casado pode alinear os seus imóveis sem consentimento do parceiro, certo? Então, ele pode vender, pode financiar, pode hipotecar, sem que o parceiro, sem que o seu cônjuge outorgue, tá bom? Não há necessidade de outorga conjugal. Também, serão gravados e averbados no registro civil e junta comercial os pacotes de declarações antinupciais do empresário. Isso aqui afeta a empresa de certa forma, né? Quando o empresário vai se casar, quando ele faz doações, quando ele recebe herança, quando ele tem um legado, quando ele tem bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade, né? Inalienabilidade. Ou seja, se esse cara tem bens que estão ali, de certa forma,
atrelados a outras ações civis, né? Seja um casamento, seja uma doação, seja uma herança, seja algum acordo que ele fez que aquele bem está ali alienável, né? Ou seja, de repente ele já hipotecou essa casa, vai poder hipotecar de novo? Não. Ele tem que sempre gravar essas situações aí no registro civil e na junta comercial, tá bom? Mais uma coisa que a gente tem que falar. É a sentença que decretar ou homologar separação judicial do empresário, ou seja, aí divórcio, né, em caso de divórcio, tem que ser averbado na junta comercial antes de comunicado a terceiros, antes de opostos a terceiros, tá bom? Isso tanto na separação quanto na reconciliação. Tem que ir na junta primeiro fazer essa gravação antes de sair falando por aí, tá bom? E agora a gente pode falar um pouco da diferença entre a situação regular do empresário individual e a situação irregular. O empresário individual, hoje em dia, ele sempre será uma pessoa física, ok? Ou seja, ele sempre será uma pessoa do mundo real. Ou seja, sempre terá seu patrimônio misturado ali com o da empresa, pelo menos no que tange ao exercício empresarial ou no período que ele está fazendo aquele exercício empresarial. Esses empresários caracterizam uma pessoa jurídica? Logicamente que não, né? Não vão caracterizar, porque são pessoas físicas. Precisa fazer inscrição na junta comercial? Para ser regular? Precisa. Para ser irregular, lógico, não precisa. Esse empresário possui CNPJ? O regular possui, o irregular não possui. É importante dizer que você possuir um cadastro nacional de pessoa jurídica não te torna uma pessoa jurídica. Olha que engraçado, né? Mas o CNPJ é uma formalidade da Receita e a lei não necessariamente diz que ter um CNPJ te torna uma pessoa jurídica. Para termos judiciais, ter um CNPJ não te torna uma pessoa jurídica, tá bom? Ou seja, não é porque eu tenho um CNPJ que a minha casa, ou meu carro, ou os meus bens estão separados dos bens da empresa, certo? Eu posso ter um CNPJ e, por ser empresário individual, os meus bens e os bens da empresa poderem ser confundidos, poderem ser agregados aí em termos de patrimoniais, tá ok? Um empresário individual regular, ele pode pedir recuperação, certo? Ele pode pedir recuperação, ele pode pedir falência de devedor, ele pode falir e ele tem o patrimônio pessoal afetado. A única diferença aqui é que o irregular não vai poder pedir recuperação, não vai ter CNPJ e não vai poder pedir falência. Então, esses aqui são bônus, né? São privilégios do empresário regular. O empresário regular tem como bônus, tem como privilégio possuir um CNPJ e poder pedir recuperação da sua própria empresa ou falência de um devedor. São esses 3 benefícios aí que estão a favor do empresário regular, tá bom? Com isso, a gente termina a nossa primeira revisão aqui sobre direito empresarial do zero, tá bom? Na verdade, esse curso aqui se chama Aprendendo Direito Empresarial do Zero, porque eu estou aprendendo, tá bom? Eu estou aqui falando, mas não me interprete como um professor, e sim como um aluno. Eu sou mais um aluno. Se você está vendo esse vídeo, espero que tenha acompanhado ou gostado do que eu falei. Cuidado, porque eu não sou referência. Esse é um vídeo de aprendizado. Se você quiser usar esse vídeo como uma forma para que você também aprenda, para ver como foi a minha curva de aprendizado e poder aí, de repente, ajustar no seu processo de aprendizado, talvez seja bacana. Mas eu também não tenho aquela validação de um professor, tá bom? Um professor vai ter muito mais repertório, vai ter muito mais nome para poder garantir que o que ele está falando aqui é verdade. E faz sentido e pode ser usado em uma prova. Eu estou aprendendo junto com você que está vendo esse vídeo. Então, um forte abraço e boa noite, tá bom?